Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro O Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 57 com o tema Perante Jesus. Eu sou Ildete e farei o estudo com vocês. Então vamos ler o texto do livro Pão Nosso, Emmanuel por Chico Xavier, capítulo 57, Perante Jesus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Está em Paulo, carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito, para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia. Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para os destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo, com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. A passagem bíblica que inspirou Emmanuel a escrever esse belíssimo texto é do capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, em que o título aqui do texto é só o versículo 23. Nós vamos ler um pouquinho acima para que nós possamos ver que belíssima mensagem é esse capítulo, um verdadeiro manual de conduta para nós. Então vamos aqui a partir do versículo 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição.
E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração temendo a Deus. E aí vem o versículo que inspirou Emmanuel nesse texto. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção, ou seja, preferência, de pessoas. Deus não tem preferência dos seus filhos, todos são iguais para ele. E esse agravo que fizer, não há acepção, justamente nos fala sobre a lei de ação e reação. Então, meus irmãos, estarmos perante Jesus, perante seu exemplo e sua mensagem, é só apreciá-lo, admirá-lo ou precisamos segui-lo? Ele nos segue, como Emmanuel diz no texto, nos segue, nos amparando, nos guiando. E como devemos segui-lo? Ele não é o caminho, a verdade e a vida verdadeira? Então é através da sua mensagem é que atingiremos a plenitude. Qualquer que seja a nossa atividade nesse plano, estejamos com Ele, com Jesus, usando seus ensinamentos, fazendo tudo de todo o coração, mas oferecendo o coração à vontade dEle, não à nossa vontade ou vontade dos homens, como costumamos fazer para termos vantagens e galardão mundanos. Interesses políticos, sociais e financeiros estão sempre à frente de nossas decisões. Se antes de qualquer atividade ou atitude fizéssemos uma reflexão, como Jesus gostaria que eu fizesse, que eu agisse, certamente teríamos mais paz, mais felicidade. É claro que no estágio evolutivo que nos encontramos, ainda precisamos obedecer algumas regras civis que, se fossem analisadas apenas pelos ensinamentos de Jesus, não poderiam ser executadas. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 9 e 10, ele nos diz: não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. E por que Jesus falava isso quando os discípulos iam pregar o evangelho? Porque era comum naquela época cristãos hospedarem viajantes, principalmente aqueles que levavam a mensagem do Cristo Jesus. Hoje é impossível hospedarmos pessoas desconhecidas, mesmo que nos pareçam mensageiros do bem. Atualmente, se fala muito na mudança da configuração das famílias, nas condutas dos jovens. Próximo ano é o ano de eleição em nosso país e já se avizinham discórdia nas famílias, entre amigos. Não podemos esquecer que tudo isso passa, só Jesus permanece. Importante é extrairmos ensinamento das experiências vividas. Sabermos que, como dizia Chico Xavier, estamos na família, na cidade, no país e no planeta que precisamos estar para marcharmos rumo à evolução. E que nossa pátria verdadeira é a espiritual. Nossa família verdadeira é composta de todos os seres vivos, pois todos foram criados pelo mesmo Pai. Algumas pessoas vivem maldizendo sua vida, seu trabalho. Se é um trabalho digno, não há motivo de desgosto. Devemos nos perguntar por que vim parar aqui nesse lugar.
olhar em volta e captar algo que sirva de ensinamento, de evolução. Então, se temos que conviver com pessoas difíceis, certamente é para aprendermos a ser mais tolerantes. Se temos conosco pessoas desonestas, é para darmos graças por não sermos mais desonestos, porque certamente um dia fomos também. Algumas correntes filosóficas nos dizem que condenamos nos outros aquilo que gostaríamos de ser e não temos coragem de realizar. Nós espíritas sabemos que nossas más tendências são resquícios de imperfeições pretéritas de outras encarnações. Há um relato de que um presidente de uma casa espírita sentia-se incomodado por ainda ter pensamentos mundanos, principalmente de cunho de sensualidade. E ele se entristecia muito, sendo esse sentimento uma porta de entrada em algumas fases de sua vida para os obsessores. Uma noite, em oração muito fervorosa, ele clamou pelo Mestre Jesus, pedindo que esse pensamento fosse tirado da sua mente. Em desdobramento, então, durante o sono, ele se viu numa espécie de pântano cercado de espíritos com aparências das mais terríveis e pediu socorro ao Senhor Jesus. Dali foi transportado para um enorme salão cheio de livros e um homem de feição muito bondosa se aproximou dele e começou a ler o livro de suas vidas passadas. Ele, estarrecido com o que ouvira, imediatamente voltou ao corpo físico e acordou assustado, com profusa sudorese. Orou muito, pois entendeu que nessa encarnação ainda não atingiria a perfeição, mas que pelo fato de não ceder às tentações impostas por um espírito ainda em evolução, já seria um consolo. E a gente lembra da questão 192 do Livro dos Espíritos, que nos esclarece a esse respeito. Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e tornarmos espírito puro sem passar pelos intermediários? A resposta é não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza eterna o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade, e um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. Se ele não progrediu senão num sentido, é necessário que o faça no outro para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. Nós somos seres em evolução, em construção, não é mesmo? Mas o mestre dessa obra quem é? É Jesus. A matéria-prima está diante de nós. Nosso trabalho, nossa família, cidade, o país, o planeta em que vivemos, principalmente o planeta em que vivemos, e que depende de nós para se tornar um planeta evoluído. Mas nós não somos inertes, somos co-criadores da obra do Senhor. Temos que ter consciência disso. Nosso planeta já está passando por uma fase de transição e o progresso é inexorável. Precisamos estar atentos aos sinais. Está passando da hora de nos juntarmos à seara do Cristo. No Livro dos Espíritos, capítulo da Lei do Progresso, questões 779 e 780, tem alguns esclarecimentos. Vamos lá. O homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? A resposta: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. E aí, seguindo a 780, pergunta: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Os espíritos responderam: é a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Irmãos, muitos de nós nos preocupamos em evoluir tecnicamente e esquecemos da evolução moral. Dentro do trabalho profissional que temos, nós, claro, precisamos da evolução intelectual,
Mas precisamos lembrar também que todo trabalho digno é oportunidade santa, como Emmanuel cita no texto. E dependendo de como se usa a inteligência e os conhecimentos adquiridos, podemos galgar de degraus no nosso processo evolutivo. Basta fazer tudo o que fizerdes com todo o teu coração, como ao Senhor, e não aos homens. Essa foi nossa contribuição para divulgar.net.